A gente vai estar vendo hoje uma nova forma de dividir polinômios, tá? Pode, de repente, assim, não ser a forma principal que eu vá usar. Eu, particularmente, ainda gosto muito daquele método que a gente viu, que é o método das chaves. Porém, esse método daqui, às vezes, ele se mostra como, assim, o melhor em determinadas situações. Então, é importante que a gente veja, né? Conheça esse método, saiba trabalhar com ele, tá? Então, é o método dos coeficientes a determinar. Em alguns autores, eles chamam que é o método de René Descartes. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente para fazer esse método é que você tem que imaginar o seguinte: quando você tem um polinômio, você divide por outro, você vai ter aqui uma resposta, que é o quociente, e pode ter um resto. Então, é importante a gente até relembrar os nomes. Aqui é o meu amigo quociente, é a minha resposta. Aqui é o resto. Aqui que o pessoal, né, sei lá, erra um pouco. É o dividendo. E aqui é o divisor. Tá, se você não tem nada assim para imaginar, para lembrar, eu penso o seguinte: geralmente você está dividindo uma coisa grande por uma pequena. Então, a palavra dividendo é grande em relação a divisor. Então, eu memorizei assim. Aí, se eu for fazer aquela prova real, é só você lembrar, sei lá, 13 dividido por 2, aí deu 6 com o resto 1. Se você faz a prova real, você vai pegar o 6, vai multiplicar pelo 2 e depois você soma com o resto. E aí vai dar exatamente o seu dividendo. Então, eu posso dizer que o dividendo, ele é o quê? Ele é o divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Então, eu tenho que ter isso aqui em mente para poder trabalhar. Senão, eu não consigo. Tá? Uma outra coisa também que é importante é a gente saber a respeito do grau. Qual seria o grau do quociente? Tá? O grau do quociente, ele, na verdade, ele vai ser o grau do dividendo menos o grau do divisor. Né? Só você lembrar que, você, sei lá, você tem um x10 dividido por um cara que é x7, essa divisão vai ficar, repete a base, subtrai os expoentes, vai dar 10 elevado a 3. Então, você já sabe que quando você divide, né, dois polinômios, o grau do quociente ele vai ser o grau do dividendo menos o grau do divisor. Tá? Então, isso é importante você saber. Outra situação que é importante é o grau do resto. Aí, se eu falo para você que o grau do resto ele é, no máximo, uma unidade a menos que o grau do divisor. Então, talvez isso aí fique meio esquisito. Por que esse negócio de no máximo Bom, se você imaginar uma divisão, vamos supor, 10, sei lá, 10 dividido por 7. Isso aqui vai dar 1 e vai sobrar resto 3. Se eu aumento o dividendo, aí nessa divisão aqui por 7, aí vai dar 1, aí o resto aumenta. Aí se eu aumento mais um pouquinho, 12 por 7, aí vai dar 1 com resto 5. Se eu pego aumento mais um pouco, 13 por 7, aí deu 1,
com resto 6. E se eu aumentar mais um pouco, ele vai para aqui 2 com resto 0. Então, o resto, no máximo, ele foi uma unidade a menos do que o divisor. Tá? Porque depois, quando você vai, ele acaba mudando o quociente. Então, ele é no máximo, porque ele poderia ser resto 0, mas ele é no máximo uma unidade a menos que o grau do divisor. Isso o grau do resto. Então, vamos fazer uma análise para a gente poder começar a nossa brincadeira. Eu tenho um polinômio que é 6x3 menos 13x2 mais x mais 3. E eu tenho um divisor que é 2x2 menos 3x menos 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar para eu poder fazer esse método é analisar quem seria o grau do quociente. Como a gente falou, o grau do quociente vai ser o grau do polinômio, que é o dividendo, menos o grau do divisor. Então, ó, o grau está aqui, o grau do dividendo, e o grau do divisor está aqui, que são os maiores expoentes deles. Então, o grau do quociente seria 1. Então, o quociente é um polinômio do grau 1. E aí eu preciso saber escrever um polinômio genérico do grau 1. Então, do grau 1, ele seria algo do tipo ax mais b. Tá? Então, isso aí seria, genericamente, o nosso quociente. Agora, o grau do resto. Como a gente falou, o nosso resto ele seria, no máximo, 1 a menos do que o divisor. O divisor é do grau 2. Então, esse cara vai ser, no máximo, do grau 1. E se ele é do grau 1, como que eu escrevo ele genericamente? Aí eu vou chamar de CX mais D, para não usar as mesmas letras. Se fosse do grau 2, aí eu ia escrever AX2 mais BX mais 6. Se fosse do grau 3, AX3 mais BX2 mais CX mais D. E assim eu vou fazendo. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai estruturar toda essa regra baseada nisso aqui, ó, que o P de x vai ser o D de x vezes Q de x mais R de x. Então, é só montar isso e as coisas vão saindo de forma natural. Por mais trabalho que dê, tá? Mas, volto a dizer, ele tem seu brilhantismo, tem a hora que ele brilha, que ele fica melhor do que os outros métodos. Então, eu começo daqui, que o P de x é o Q de x vezes D de x, mais o R de x. O P de x, para não precisar voltar, eu tenho aqui, ele era 6x3 menos 13x2 mais x mais 3. Isso tem que ser igual ao Q de x, que é aquela novidade, ax mais b, que vai multiplicar o D de x, que era 2x2 menos 3x menos 1, mais o R de x, que a gente disse que era CX mais D. Então, o que eu tenho que fazer agora? Cara, desse lado eu não tenho nada para fazer. Não tenho nada para fazer. Agora, desse outro, já tem um monte de coisa que eu posso brincar. Eu tenho o chuveirinho para fazer, que aqui eu tenho a multiplicação. Então, nesse chuveirinho aqui, ó, começando com essa partezinha preta aqui, ó. AX que multiplica 2x2. Então, vai ficar 2A x elevado a 3. Depois,
AX que multiplica menos 3x. Então, vai dar menos. Aí vai ficar assim, 3A e o x2. Depois, o AX que multiplica menos 1. Então, vai ficar menos. Aí, A que multiplica x. Perfeito. Agora, vamos pegar mais uma outra cor aqui só para diferenciar. O B que vai multiplicar essa galera aqui, ó. Foi. Então, vai ficar assim. Mais 2B x2. Depois, menos 3B x. Depois, menos B. Acabou o chuveirinho. Acabou o chuveirinho. Aí eu vou continuar minha vida aqui escrevendo mais CX mais D. De novo, nessa primeira parte aqui, nessa parte aqui da esquerda, eu não tenho o que fazer. Vai levando. Às vezes eu até nem escrevo mais. Eu só vou botando igual, 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 fazendo. Agora, aqui, cara, eu tenho um monte de termo aqui. Esse lado aqui ficou, se eu observar, do terceiro grau. Então, vamos tentar organizar isso. Quem é que tem x3? Somente esse cara, ó. O 2A é o único cara que está ligado ao x3. Depois, se eu pensar no x2, eu tenho esse e esse. Então, seria menos 3A mais 2B. Esses dois caras estão agarrados no x2. Depois, eu tenho o x, eu tenho outro x e outro x. Então, vai ficar menos A, menos 3B, mais C, tudo isso com x. E depois, pensando em termos sozinhos, né? Menos B e o D. Agora já dá para brincar. Por quê? Eu tenho aqui desse lado um polinômio de terceiro grau sendo igual a outro polinômio de terceiro grau. Então, cada coeficiente tem que ser o mesmo. Então, vamos começar aqui, ó. O cara que tem x3. O cara que tem x3 é o 6. Do outro lado é o 2A. Aí, se eu passar o 2 para cá dividindo, descobri que A vale 3. Depois, vamos para o próximo. O cara que tem x2 menos 13, e ele vai ser igual, ó, a parte que tem x2, ó, menos 3A mais 2B. Ah, mas duas letras, mas uma delas você já sabe. Ó. O A vale 3. Se o A vale 3, você bota aqui e vai fazendo a conta. Então, fiquei com menos 13. Aqui seria menos 9, mas eu pensei em já trazer logo, né, cara? Vai ficar mais 9. Pronto. Ganhei uma linha. Isso tudo tem que dar 2B. Menos 13 com 9 vai dar menos 4. E quando 2 passar dividindo, vai dar menos 2. Já achei o valor de B. E vamos para mais um. O cara que está agarrado no X aqui é 1. E do outro lado, quem está agarrado no X é o menos A, menos 3B, mais C. No caso aqui, o que eu tenho? O A, que é menos 3. Eu tenho o B, que é menos 2. E o C puro. Fiquei com... Aqui vai dar mais 6. Aqui, esse carinha aqui dá 3, joga para lá menos 3. Então, C deu menos 2. Beleza. E, finalmente, o cara sozinho, que era o 3, que tem que ser o cara sozinho daqui, que é o menos B mais D.
só que o B valia menos 2, então vai ficar menos o menos 2. Ou seja, mais 2, e quando for para lá, beleza. Então, meu D deu 1. Mas para que isso aqui tudo? Bom, é porque a gente já tinha falado quem eram as respostas. A gente já tinha falado que o quociente ele era AX mais B. Então, eu já descobri que meu quociente ele vai ser 3x menos 2. Pronto, consegui fazer a divisão. Vai ser o quociente. O R de x, a gente tinha falado que ele era CX mais D. Então, meu R de x vai ser menos 2x mais 1. Então, eu consegui determinar quem seria o quociente e quem seria o resto dessa divisão. Tá? Esse foi o método dos coeficientes a determinar. Só para a gente fazer um teste, vamos fazer com outro método, com aquele que a gente já tinha aprendido. O método das chaves. Você vai ver que ele é o método das chaves é mais fácil. Eu acho, pelo menos. Mas eu volto a dizer que tem situações que o método dos coeficientes a determinar vai tirar onda. Bom, como é que era o método das chaves? Eu pegava o primeiro daqui e dividia pelo primeiro daqui. Cuidado quando for fazer o método das chaves para ver se não está faltando ninguém, tá? Ó, x3, x2, x1 e aqui seria x0. No divisor, x2, x1 e aqui seria x0. Então, tá tudo bem. Se você tiver algum termo que não esteja aparecendo, você mete lá um 0x2, né? Alguma coisa assim. Então, dividindo 6 por 2, deu 3. X elevado a 3 com x ao quadrado deu x. E agora eu vou multiplicando esses caras aqui com isso aqui que eu achei, né? Com todo mundo aqui, ó. Multiplicando aqui vai dar 6x3, aí quando jogar para o outro lado, menos 6x3, troca o sinal. Multiplicando aqui deu menos 9x2, joga para cá 9x2. Multiplicando aqui vai dar menos 3x e aqui vai ficar mais 3x. Soma todo mundo. Cortou aqui, se tudo der certo, esse cara sempre corta. Menos 13 com mais 9 dá menos 4. Então, fiquei com menos 4x2, mais 4x, mais o 3, morreu. Agora, continuando a conta, deixa eu mudar de cor aqui. Pego o primeiro daqui com o primeiro daqui. Menos 4 com 2 dá menos 2. x2 com x2 morreu. Aí multiplica. Menos 2x2 com 2x2 dá menos 4x2. Quando trocar o sinal, mais 4x2. Quando multiplicar aqui, vai dar mais 6x. Quando vier para cá, menos 6x. Quando multiplicar por esse último, mais 2. Quando vier para cá, menos 2. Aqui vai cortar. Aqui vai dar menos 2x. E aqui vai dar mais 1. Então, meu quociente foi 3x menos 2. E meu resto foi menos 2x mais 1. Vamos ver se está certo. Ó, 3x menos 2, confere. E menos 2x mais 1, confere também. Tá? Mas, olha, esse aqui foi muito mais tranquilo do que esse. Tá? Do que esse. Mas aí vem algumas vantagens. Às vezes, você tem uma situação, imagina aqui, ó, outro exemplo. Dois x 4 menos 5x3 menos 2x mais 4. Tá vendo? Isso aqui está faltando o x2. Naquele método da chave, você teria que completar. Aqui o divisor. x3 mais x mais 1. Também está faltando x2.
Então, você teria que completar. O método dos coeficientes a determinar, ele não tem necessidade de você completar. Você faz de boa, do jeito que estava. Tá? Você só precisa pensar naquela situação. Ó. P de x é o D de x vezes o Q de x, somando com R de x. Então, o P de x eu tenho. Beleza. O D de x eu também tenho. Agora, o Q de x eu preciso pensar. Eu estou dividindo um cara que é x4 por um cara que é x3. Então, vai dar um polinômio do grau 1. Se é do grau 1, posso botar genericamente como ax mais b. O R de x, cuidado agora, ó, ele tem que ser, no máximo, 1 a menos do que o divisor. O divisor é do grau 3, então o cara vai ser do grau 2. Então, vou botar genericamente, ó, cx2 mais dx mais E seria o nosso resto. Agora, lembrando, ele é no máximo do grau 2. Pode acontecer do cara ser do grau 1, mas aí a gente vai descobrir que C é 0. Ah, pode acontecer do resto da 0. Aí eu vou descobrir que C, D e E são 0. Mas isso aí é natural, vai sair. Bom, como eu não quero ter trabalho, não vou nem mais copiar esse carinha daqui. Vou só fazer o chuveirinho. Fiquei com A, x4. Depois eu tenho B, x3. Agora embaixo aqui, ó. AX, AX2. E aqui BX. Aqui, esse 1 vai dar AX. E esse 1 aqui vai dar B. E esse cara aqui não tinha nem necessidade mais do parêntese. Beleza. Então, aquela organização do x4, só esse carinha aqui tem. Já foi. Com x3, eu tenho o B. Só o B. Com x2, eu tenho o A e tenho o C. Vai eliminando para você não se perder, tá, gente? Aqui com x, ó, eu tenho B, tenho A, tenho D e só. E depois, sozinho, o B e o E. Agora eu começo. Quem é que tem x4 aqui? É o 2. Então, o 2 tem que ser o A. Pronto. Já fechou. Com x3 é o menos 5. E aqui é o B. Com x2, aqui não tem nada. Então, é 0. E aqui é o A mais C. Só que, no caso, A eu sei que é 2. Então, ficou C igual a menos 2. Mais 1. O cara com x é o menos 2. E aqui, com x, é o B mais A mais D. O B dá menos 5. O A deu 2. E o D eu vou descobrir. Isso aqui vai dar menos 3, vai jogar para lá, vai dar 3. Então, D deu 1. E, finalmente, o C não, o final ali, né? O termo independente é o 4, que ele é o B mais E. Então, 4 sendo B mais E, 4 vai ser menos 5. E o E eu vou descobrir. Joga esse cara para lá, deu 9. Então, vamos rever. A gente falou que o nosso quociente ele era do tipo AX mais B. Então, para mim, ficou o meu quociente como sendo
2x menos 5. Perfeito. Depois o resto. O resto a gente falou que seria alguma coisa do tipo do segundo grau. Cx2 mais dx mais e. Tudo bem. Então, meu resto, ele acabou sendo... Cadê ele? O C é menos 2. Confirma. O D seria 1, né? Então, vai ficar só x. E o E seria 9. Então, mataria aí o problema. Tá? Essa é a situação em que eu tenho aqui. Se a gente fizesse pelo método das chaves, daria a mesma resposta, tá, gente? Até poderia mostrar para vocês que daria a mesma coisa, mas fica como, de repente, um exercício para vocês tentarem isso. Vou fazer um terceiro exemplo, que aí, se fosse pelo método das chaves, cara, ficaria horroroso, ficaria muito ruim. E pelo método dos coeficientes a determinar, ele se torna muito mais simples. Bom, no exemplo 3, ele quer determinar o valor de M e o valor de P. Quem são esses valores? Sabendo que o meu polinômio P de x, que é 6x4 menos 3x3 mais mx2 mais P de x menos 12 vai ser divisível pelo polinômio D de x, que é 3x2 menos 4. Cara, se ele falou que é divisível, significa que o resto tem que ser zero. Menos uma porreação para mim. Eu só preciso pensar quem é o Q de x. Se você está dividindo um cara que é x4 por um cara que é x2, o que vai acontecer? Vai dar de x2. Então, genericamente, ax2 mais bx mais c. Então, vamos nós. Sempre fazendo a referência que o P de x é o D de x vezes Q de x. Isso aqui é a ordem, se você quiser também trocar, tá tudo bem. Mais o R de x. Então, nessa situação, o P de x está aqui. Ele tem uma forma meio esquisita, mas também a gente não vai se incomodar com isso. O D de x é só 3x2 menos 4. Se fosse o método das chaves, teria que completar. Aqui não precisa. E o Q de x, ele é ax2 mais bx mais c. E não botei o resto, porque a gente já sabia que o resto era zero. Então, só ficou esse pinguinho de coisa para fazer. 3ax4. No próximo, 3bx3. No próximo, 3cx2. Esse aqui, menos 4ax2, menos 4bx e o menos 4c. Pronto, já começa a comparação. O 6 tem que ser igual ao 3a. Já descobri que A vale 2. O menos 3, que é do x3, tem que ser 3b. Pronto, já descobri que B vale menos 1. O C, assim, o C, na verdade, o cara do x2, que é o M, vai ser igualado ao 3C. Mas aí, olha, segura, porque eu não sei nem quem é C, nem quem é M. Deixa para daqui a pouco. O cara com X é P. Um dia. Ah, eu esqueci de igualar aqui, ó. É, do menos 4. É verdade, verdade. Eu fui tão, assim, empolgado que tinha pouca coisa e esqueci de dar aquela organizada que a gente fez, né? Aí, ó, com x2 ficaria 3c com menos 4a. Então, só mudou isso aqui para a gente.
tinha pouca coisa, né? Mas estaria errado, né? Aqui, por exemplo, se eu sei que o A vale 2, isso aqui vai dar menos 8. Então, aí agora sim começa a guardar isso. O P, que tem o X, vai ser menos 4B. Mas o B eu sei quem é. O B vale menos 1, então o Pzinho deu 4. E, finalmente, o menos 12, que tem que ser menos 4C. Aí, quando o menos 4 passar para lá, vai dividindo, vai dar 3. Opa, descobri que o C vale 3. Aí, agora, esse C pode ser jogado para cá. Se o C vale 3, vai dar 9 menos 8, o M vai dar 1. Então, fechou o que a gente precisava. Descobri que o M seria 1 e o P seria 4. Tá? E se eu precisar, o nosso quociente, que a gente falou que seria AX2 mais BX mais C, ficaria 2x2 menos x mais 3. Tá? Então, ficou o quociente, o valor de M, que ele queria saber, o valor de P, que ele queria saber. E se por um acaso, assim, fazendo vários testes, por exemplo, o nosso P de x, ele seria 6x4 menos 3x3, aí ficou mx2, então vai ficar só x2. P de x, 4x. Tudo isso menos 12. Então, depois, assim, são vários testes que você poderia fazer, tá? Que não vai dar tempo da gente fazer aqui. Seria tentar fazer essa questão pelo método das chaves, que você vai ver que vai dar um trabalho monstruoso, e aqui vai ficar mais tranquilo. Outra, depois fazer a divisão desses dois caras para provar que realmente o resto daria 0. Beleza? Então, são algumas atividades que eu acho que seriam interessantes vocês tentarem fazer. Certo, meu povo? Tranquilo? Então, mais uma missão cumprida aí. Esse método dos coeficientes a determinar para fazer divisão de polinômio. Agora é com vocês, tá? Tenta fazer aí atividades. Valeu? Fiquem com Deus. Até mais.